capítulo 23, versículo 27 e 28. E depois Mateus 24, 11 e 12. Mateus 23, 27 e 28. 23, vou estar lendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 24, o 11 e o 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós ouvimos falar muito. A Bíblia tem muitos textos. Eu peguei uma chave bíblica, eu falei, meu Deus, que texto eu uso como referência, que fala sobre iniquidade. E também, amados, eu confesso que eu tenho uma certa resistência em, de certa forma, exortar. Eu, como pregador, todo pregador gosta de falar do quê? Da bondade de Deus, gosta de falar da misericórdia de Deus, gosta de falar da fidelidade de Deus, gosta de falar de coisas assim, de prosperidade, porque isso parece que o povo recebe bem. E nós gostamos de falar sobre isso. Mas uma coisa é que Deus também é justiça, Deus também é verdade, e nós não podemos correr também de falar sobre essas coisas. Como eu disse, a Bíblia usa muitas vezes a palavra iniquidade, e às vezes nós não entendemos o que significa essa palavra, qual que é o verdadeiro significado nesse contexto bíblico e cristão. A iniquidade aqui é quando nós acostumamos com o pecado e não temos mais vergonha de cometê-lo. E é desta forma que a Bíblia coloca a iniquidade. É quando o pecado ele se torna algo tão normal e tão natural em nossas vidas que nós achamos que não há mais nenhum mal praticado. Não tem mais um sentimento de peso, não tem mais aquele sentimento que aquilo é errado. E geralmente a iniquidade não são coisas escandalosas, porque quando é algo escandaloso, o povo já, epa, isso está errado. Mas são coisas que, de certa forma, começa no coração do homem uma situação, e esse coração, devido a ele gostar daquilo, ele começa a ficar endurecido. E daí ele já coloca em dúvida para
tempo de Deus permear. E algo que eu costumo ver, a maior prova de que Deus é justo, quando Ele fala sobre essa questão de iniquidade, de justiça, a maior prova que Deus deu foi que Ele não poupou nem mesmo seu filho. Havia um preço, havia um pagamento a ser pago, e que não havia ninguém que fosse capaz de pagar esse preço. E esse pagamento ele seria pago se houvesse derramamento de sangue. E não é um sangue qualquer, derramamento de um sangue inocente. E ao mesmo tempo que nós vemos essa justiça de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus. Nós hoje de manhã falamos na escola dominical a diferença entre graça e misericórdia. A graça, nós recebemos algo que nós não merecemos, nós não trabalhamos para ter aquilo. E aquilo nos vem de graça, pela graça. Agora a misericórdia, ela tem o mesmo sentido, mas inverso. A misericórdia é que nós fizemos algo que nós merecíamos o castigo. Mas daí Deus vem com misericórdia. Ele vem com perdão. Ele vem com uma graça maior ainda. A gente devia levar uma surra e acaba não levando pela misericórdia de Deus. Jesus não praticou nenhum pecado, mas Ele sofreu em nosso lugar. Em Isaías 53, versículo 4 e 5, o profeta diz, ele já antecipa o que Deus pretendia fazer e o que ia acontecer. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Amados, quando nós enveredamos por um caminho de iniquidade, é um caminho que não tem volta, a não ser pela intervenção e misericórdia do Senhor, porque somos conscientes. Vocês lembram do juiz Iníquo? Quais eram a característica daquele juiz? Ele falou: eu não tenho medo dos homens. O iníquo, ele não tem medo do que os outros vão falar. Eu não tenho, eu faço as minhas leis. O juiz iníquo, ele é juiz. E aquela mulher, a Bíblia diz que ficava o atormentando para ele julgar a causa dela. E aí ele fala: ó, eu não temo homens, eu não temo Deus, eu faço as minhas próprias leis, mas ali Deus queria ensinar a oportunação. Aquela mulher o estava atormentando e ele cedeu aquilo, mas a gente viu a característica de um iníquo ali. Mas quando as pessoas rejeitam o único presente para as nossas vidas, a salvação, que nós estudamos hoje de manhã, que fez batismo, que a salvação vem por Jesus, por crer em Jesus, e as pessoas não creem em Jesus, elas já estão condenadas. Você não crer em Jesus te leva
para condenação. Deus intervém e julga as nossas vidas, julga a nossa nação. Ele faz como no tempo de Noé. O povo era mau. Imagina o povo mau. E daí o que aconteceu? A maldade subiu a Deus e Deus, ele chamou uma pessoa e falou, ó, prega e vai construir na arca, que foi Noé. E Noé pregou. Noé levou quase 100 anos, irmãos, para construir a arca. Então não foi por falta de falar para o povo. Noé falou para o povo e ninguém, a não ser a sua família, se salvou, porque ninguém queria. Nós vemos também a situação de Sodoma e Gomorra. Ló estava lá junto com a sua esposa, suas filhas, e o anjo precisou tirá-los de lá e ainda se perdeu uma pessoa, a esposa de Ló. Por quê? Ela estava ficcionada nas iniquidades que aquela cidade praticava. E hoje em dia nós vivemos numa época onde me parece que tudo é permitido. O pecado, ele é praticado com a maior naturalidade. Hoje, as pessoas que tinham vergonha antigamente de andar homem com homem de mão dada, abraçadinho, hoje não tem mais vergonha não. Mulher também não tem mais vergonha não. Esses pecados, essas iniquidades parece que são tão normais que as pessoas já não se escandalizam mais. E aí vem algumas perguntas para nós respondermos. E quais são? Será que o mundo está evoluindo e caminhando para uma destruição sem limites? Destruição de padrões, destruição da família? Será que os ensinos de nossos pais, de nossos avós, de nossos líderes passados estavam errados? Aquilo que nosso pai ensinou sobre decência, aquilo que o nosso pai ensinou, ó, você é menino, não está certo? Será que os mandamentos de Deus perderam o valor? Aquilo que é pecado já não é mais pecado? Será que nós não vamos precisar prestar contas a Deus por nossos atos? E agora me veio à memória, eu lembro de um vídeo que o Fernando me passou de uma igreja, que o pastor ali é fácil de encher a igreja assim, irmãos. Falar o seguinte: Deus quer a sua alma. O seu corpo, você faça o que você quiser com ele. De tanto que ele ainda usa a argumentação que o corpo nem do céu vai subir, vai ficar aqui na terra. E vou falar uma coisa, irmãos. E outra coisa, você não precisa dar dízimo. Dê uma oferta e está tudo certo. Até porque nós não sustentamos pastores. Eu falo de lá nos Estados Unidos, numa tela grande para todas as igrejas que eu tenho, as filiais, e você fica lá, pode ir e fazer o que quiser. Assim é fácil ser cristão, irmãos. Agora, será que a palavra de Deus, ela tem alguma coisa a falar contra isso? Olha só, vamos estar lendo alguns textos para refrescar a nossa memória. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem
Em 1 João também, capítulo 5, 19, fala algo tremendo e importante. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Existem pessoas que não têm essa consciência, que o mundo está sob o poder do maligno. Ele acha que o mundo está sob o poder dos homens, sob o poder de várias coisas, mas ele não quer que está sob o poder do diabo, não. Não tem essa consciência. Apocalipse 21, 7, 8, eu quero parar um pouco nesse versículo, que ele fala muita coisa. Aqui João despeja um monte de coisa para falar. Apocalipse 21, 7 e 8. E diz o seguinte: o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Ó, o vencedor. Vencedor do quê? É a pergunta. Vencedor de quê? O que o texto está falando que nós vencemos? Daí começa. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Eu quero rever com vocês, e às vezes a gente fala um punhado de palavras que a gente não sabe tanto significado. A gente às vezes tem uma noção do que é. Mas olha só, a definição de covarde ou tímido são aqueles que não querem ter compromisso com Deus e vivem adiando ou se escondendo atrás de desculpa ou situações. Esses são covardes e tímidos. Eles se escondem. Ainda não é minha época, ainda não é meu tempo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ficam adiando. Não sei o que eles querem, mas fica adiando. Esses são os covardes. Quem são os incrédulos? São os que se intitulam ateus, que não acreditam em Deus, ou não acreditam na palavra de Deus. E muitas vezes, ser ateu é conveniente demais, hein? Existe uma conveniência em ser ateu. Sabe por quê? Porque se você é ateu e não acredita na palavra, a palavra não é parâmetro para você. A palavra não te julga, a palavra não te condena. Você simplesmente fala: eu não acredito. E daí? Não é conveniente? Ele é ateu, graças a Deus, ateu é necessidade de bater na porta dela. Daí ele fala: ai meu Deus, acabou o ateu. Depravados são os que convertem a graça de Deus em benefício próprio e negam a Deus.
homossexuais por ganho financeiro. Homossexualismo, que o texto fala, homossexual, aquele que mantém relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena isso. Feiticeiros são todos aqueles que oferecem cultos e oferendas a outros deuses. Idólatras são todos aqueles que acreditam que uma imagem possa fornecer algo a eles, que adoram uma imagem, ou considera algumas coisas de ser capaz de dar resposta a eles ou de ocupar o espaço de Deus nas suas vidas. Esse é o idólatra. E mentiroso é todo aquele que abre mão da verdade e que suas palavras não são fiéis e verdadeiras. Nós vimos muitos itens assim, agora eu quero confrontar vocês e até a mim mesmo. Hoje, imaginem vocês que muitos itens daqui de cima são aprovados como leis, dando direito às pessoas que ajam desta forma, sem discriminação e sem punição, e punindo outras pessoas que ajudam. Nós vemos a lei dos homossexuais aí, nós vemos a lei da prostituição, que a pessoa é dona do próprio corpo, pode fazer o que quiser. Nós vemos aí a questão da idolatria, o sincretismo religioso é protegido. A grande verdade é que quando uma nação ela toma a atitude de legalizar pecados como esse do seu povo, e o povo começa a cometê-los naturalmente, eu acho que nós já estamos chegando ao ponto de Sodoma e Gomorra. Basta você ir no colégio ali da minha filha, no Champagnat. Nós estamos chegando no ponto que Deus vai julgar. A iniquidade está fazendo parte das vidas. Então, nós estamos, eu creio que estamos próximos de um momento que Deus vai separar o joio do trigo, que Deus vai fazer algo, não sei o que. E em outras épocas a gente já viu a AIDS, aquela doença que come a pele das pessoas. Lepra, antigamente, e várias outras coisas. E eu já estou concluindo. Por isso, nós devemos refletir sobre a nossa vida. Se nós já aceitamos Jesus como o único Salvador, nós devemos e temos que andar em obediência com a palavra de Deus. Não viver da forma que o melhor convier para mim. E nós devemos saber algo, que se não arrependermos de nossas iniquidades, Deus nos irá julgar, não somente aqui na terra, mas haverá o julgador bem pior ainda, que nos jogará na eternidade de eternidade, fora da presença de Deus. Por isso, nós devemos crer em Jesus, como falamos hoje de manhã. Nós devemos pedir perdão e não fugir da verdade de Deus. Deus nos ama e Ele quer transformar as nossas vidas, para que eu e você tenha prazer em viver em santidade e obediência a Ele. Aqui eu tenho um texto, eu
separei aqui, que fala sobre a outra parte, a parte do insensato. Vou ler, porque eu acho importante. Nós estamos terminando. Salmo 53, versículo 1. Salmos é fácil de achar, né? Está na metade da Bíblia. 53, 1. Olha só o que o salmista diz aqui sobre a corrupção. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam a iniquidade, e já não há quem faça o bem. Parece que a iniquidade, irmãos, contamina as pessoas. Ela passa, parece que de uma para as outras, fermenta e aumenta. Quando nós estamos com Cristo, o pecado tem que deixar de governar a nossa vida. Nós não podemos viver mais na prática do pecado, pois nós temos quem? O Espírito Santo, que nos convence do pecado. Amados, um dia eu estava orando, já faz algum tempo, na outra igreja que eu estava, e a pastora Rosa, ela era uma noite de oração, e de repente veio um medo em mim, e ali parece que o Espírito Santo estava sendo tirado de mim, mas eu senti um terror tão grande, eu comecei a chorar e